Conexão em Vida, participe com a gente pelo 3422-1077, né, Josa? É isso mesmo, e já tem gente falando conosco aqui. Muito boa tarde. Muito boa. Vamos ouvir o povo, Jânio. Vamos ouvir. A paz, irmã. Irmã Nízia, essa voz. Irmã Nízia, da Urb 5. Qual é? Eita, que Eita, beijo. glória. Era um senhor. Tirar do baú? Tá certo, irmã Nízia. Era um senhor. Gente boa. Paz, Deus Amém. abençoe. Mas Era tem um mais. sem ovelhas. Não, mas se for pra cantar o hino do fundo do baú, é com o cantor lá, não é com você não, pelo amor de Deus. Vamos mudar de Se assunto. você cantar, vai espantar os irmãos. É sério, fala isso É. não, rapaz. Vamos ouvir. Boa tarde, a paz do Senhor. Opa, essa voz é conhecida. Do Conexão e Vida. Programa esse que tem chegado às casas de todas as famílias conquistenses. Amém. E também em outras cidades Verdade. da nossa região. Quero nesse momento dar um abraço a todos os nossos ouvintes deste programa maravilhoso, que é um programa abençoador de todas as famílias em Vitória da Conquista. Aqui é o vereador Ednilson. E nesse momento, segue-se na programação dessa tarde maravilhosa. Gente, participe, mande a sua mensagem através do WhatsApp. Estamos aqui para, sim, atender a todos com muita alegria. Um forte abraço a todos. Esse é o vereador Adnilson Pereira. Ele já está participando com a gente aqui através dos áudios. Vereador, muito obrigado, viu? Vereador, é gente boa. Um abraço para todos aí da Lagoa das Flores participando com a gente. Temos participação do ouvinte também através das mensagens. Pergunta aí, Janderson, para a doutora Fabiana, se descobre o câncer de mama só com o exame de mamografia, né? E está fazendo uma pergunta que daqui a pouquinho a doutora vai responder, né? Vamos mais mensagens do povo. Solta o som, Josa. Boa tarde, Moan. Essa Quem voz é? é de Moan. Sobre o Outubro Rosa. Falamos sobre a importância da campanha Outubro Rosa no Brasil e no mundo, né, Fabiana? E agora, Fabiana, eu queria que você falasse pra gente. A gente fala sobre o câncer de mama, mas as pessoas não sabem o que é. Fala pra gente o que é o câncer de mama. O câncer de mama, ele é uma multiplicação desordenada das células. Então, aquelas células mamárias, elas vão se multiplicar de forma desordenada, podendo causar esse tumor. Uhum. Só que a questão preocupante é que esse tumor ele pode não apenas ficar localizado na mama, como ele pode cair na corrente sanguínea, uma parte dessas células, desse tumor, e também atingir outros órgãos. Por isso a importância do diagnóstico precoce, porque se o diagnóstico é feito, o tumor ainda está na mama, é mais simples, é mais fácil de se resolver do que chegar ao ponto de uma metástase, que é quando se espalha para outros órgãos. Muito bem, a gente falando sobre a questão da mulher se tocar, de fazer mamografia, quando se descobre um caroço, né, a mulher já fica preocupada. Eu quero perguntar para você, Fabiana, se todo caroço na mama pode ser um tumor maligno? Não, nem todo. Por isso que é importante a mulher se tocar para descobrir se há ou não algum tipo de nódulo. Aí depois que ela percebe, né, isso quando a mulher faz o autoexame, ela percebeu esse nódulo, ela vai procurar o médico. Não precisa ficar preocupada, já ficar desesperada, achando que é câncer, porque pode ser um fibroadenoma, que é um tipo de nódulo benigno presente na mama. Então, assim, esse fibroadenoma, por exemplo, alguns médicos fazem um acompanhamento. Se ele não estiver crescendo, não passar dos 2 centímetros, nem mexe. Já alguns médicos, quando esse fibroadenoma começa a crescer, preferem fazer essa cirurgia, né? E retirar. Então, assim, tem outros 2 tipos também, alguns outros tipos de nódulos benignos. Então, nem todo caroço na mama é câncer. Então, as mulheres precisam realmente fazer aí o toque, precisam fazer o exame, Isso. mas descobriu algum caroço, não se sofra por desespere. antecipação, Isso. né, Fabiana? Porque o psicológico... Porque o diagnóstico ainda é um médico, né? A gente Isso. precisa... O psicológico conta muito. Então tem mulheres que encontram um caroço na mama e já fica achando que é câncer, já se desespera e já fala que não vai tratar e acha que acabou a vida, e não é assim. E um outro detalhe também, não é porque você viu e pode não ser o câncer que você não vai procurar um médico. Exatamente. Né? Tem que continuar o cuidado, né? Isso, é verdade. Então, falando aí sobre as importâncias, as mulheres, elas têm essas dúvidas, não é, Josa Dark?
a Verdade. respeito desses assuntos. Ela Sim. tem um caroço, será que eu vou no médico ou não? Deixo, né? Mas precisa ir, precisa fazer esses cuidados especiais. Ô Janderson e Fabiana, uma pergunta. A gente está no Outubro Rosa, mas lembrando também que o homem, ele corre o risco de ter o câncer de mama, não é mesmo? Tem gente que pensa que não, mas o homem pode ter aí o câncer de mama. Importantíssimo, Josa, pergunta. Apesar de um público-alvo, digamos Ser assim, raro, o público né? que mais é atingido são as mulheres, né? Por isso que muitas das Mas nós campanhas homens não estamos livres disso. Isso, do foco é as mulheres, mas o homem também pode ter Pode câncer ter. de mama. Claro que é uma parcela menor da população que tem. Mas então, assim, a gente tem que entender que o cuidado não é só da mulher, do homem Do também. homem também, né? Então o homem também precisa se cuidar. Quando ir ao Isso. médico e falar, doutor, eu fiquei sabendo que o homem também pode ter o câncer de mama. Qual o cuidado, quais os exames que eu posso fazer? E entender que é um cuidado do homem também. E Josa Dac está certíssimo. Certíssimo, muito bem, Josa. Eu gostei da pergunta, desse complemento aí. Importante também, falando em homem, Novembro Azul, olha as duas campanhas Isso, juntas. tá pertinho. Aí a gente vai fazer também um programa especial, Isso. né, falando aí sobre o câncer de próstata, Exatamente. né, que aí já é mais comum em homens, né, o pessoal, aliás, nos homens aí acontece o câncer. Então nós estamos aí nessas duas campanhas, Outubro Rosa, prevenção ao câncer de mama, e Novembro Azul, e prevenção ao câncer de próstata. Então o homem aí precisa também se cuidar sobre essa questão. Vamos falar também sobre isso aqui. E Fabiana, me diz pra gente, quais os fatores de risco aí para o câncer de mama? São, digamos assim, classificados em duas categorias. Tem aqueles que são não modificáveis, que nós não temos como interferir, não temos como mudar. Que é a questão da idade avançada, né? Aquelas mulheres que já passaram dos 50 anos. Ser do sexo feminino é o sexo que é mais acometido com esse câncer. Menopausa tardia, aquela mulher que teve a menopausa após os 55 anos. Ou menarca precoce. Olha aí. Menarca significa primeira menstruação. Então, aquela mulher que menstruou antes dos 12 anos, ela também tem uma chance maior de ter o câncer de mama. Olha E o aí. histórico familiar. Então, a sua avó teve, a sua tia, a sua mãe, fique mais atenta ainda, porque aí tem a questão genética, tem a questão familiar. E agora, vamos falar sobre os modificáveis, Sim. que é a questão da obesidade, do consumo do álcool, Olha do aí. consumo do cigarro, do sedentarismo, né? Não praticar uma atividade física, o uso prolongado de medicamentos, né? Os contraceptivos. Então, já que existem esses modificáveis, vamos cuidar da saúde, porque a gente sabe que se a gente tem como fazer, a gente tem como melhorar a nossa alimentação, praticar uma atividade física, cuidar da nossa saúde, é uma forma que a gente pode dizer assim, de estar prevenindo, né? Muito bem, ouvindo nossa programação aqui, a minha irmã Jéssica, que está ouvindo, e junto com as meninas do salão, dizendo, Fabiana, sobre a importância desse programa de hoje. Olha, para as mulheres se cuidarem e aprender Exatamente. a fazer o autoexame, também procurar um médico, falando aqui sobre a importância e convidando as meninas para ouvir a programação de hoje. E aí também, a gente já entrando na pergunta feita aqui por um dos nossos ouvintes, Sim. não, vamos falar primeiro sobre a importância do autoexame. Isso. Fala pra gente um pouquinho. As mulheres, elas devem fazer esse autoexame pelo menos uma vez no mês. E o que ocorre? Esse autoexame, o indicado é fazer após o período menstrual. Porque quando a mulher está menstruada, há um aumento da mama significativo, porque os glândulos, né, ali, mamários, estão inchados. Se ela fizer esse autoexame próximo da data da menstruação, ou quando estiver menstruada, ela pode confundir esses glândulos mamários que vai estar aumentados com o caroço. Olha aí. Então ela pode fazer o quê? Após uma semana que ela teve a menstruação, aí ela estipula, vai ser tal dia. E aí ela vai fazer o toque na mama e também na axila, porque esse tumor, esse caroço, ele também pode surgir na axila, que é na parte ali dos glândulos linfáticos. Então ela tem que ter esse cuidado. E olhar também no espelho, porque tem a parte que pode surgir alguma alteração na pele, no formato da mama. Tem um formato que diz
conhecido como casca de laranja, se ela percebeu que tem alguns furinhos, um aspecto assim poroso da mama, ou se essa mama está avermelhada, se ela está edemaciada, ou estiver saindo alguma secreção, tudo isso também ela tem que estar observando. Fabiana, tem algumas pessoas perguntando pra gente aqui, a gente tá correndo, gente, porque o tempo ele passa voando. E não espera ninguém, né? E aí tem algumas perguntas, deixa eu ver aqui, Fabiana, como descobre o câncer de mama, né? Fazendo mamografia e tem alguma outra forma? E também, mais pessoas perguntando aqui, Fabiana, quando vai ser o exame do câncer de mama? Acho que como fazer, eu acredito que seja essa pergunta. Então, Fabiana, fala pra gente quais são os exames que podem diagnosticar um tumor maligno. Pronto. A mamografia, digamos que ele é como se fosse o padrão ouro, né? Assim, porque a mamografia, ela consegue identificar o tumor antes mesmo que esse nódulo seja palpável. Então, a mulher fez o autoexame, não conseguiu palpar nenhum nódulo, foi lá e fez a mamografia, ele vai conseguir encontrar. E aí, também através da ultrassom. Porque as mulheres, antes dos 40, antes dos 50, ainda não é indicado fazer a mamografia. Então, ela pode fazer anualmente a ultrassom. E se tiver algum nódulo, algum caroço, e aí que esteja ali na mama, também vai ser diagnosticado, né? E aí também tem a punção, que é quando o médico, né, viu, apresentou ali na imagem do exame algum nódulo, algum caroço, ele vai e pede uma punção. Essa punção é quando retira um pequeno fragmento desse nódulo e leva para o laboratório para fazer uma biópsia. Lá no laboratório vai dizer se é ou não benigno, né? Se é maligno, se é um tumor. Então, através da mamografia, da ultrassonografia e para complementar uma biópsia, que é quando faz a punção na mama para pegar um pedaço desse material para verificar. Muito bem, Miriam, tá ouvindo aí direitinho, né? Tô ouvindo. Entendendo certinho aí. Entendendo. Eu gosto de falar muito, mas hoje eu tô quietinha porque eu só tô prestando assim, só aprendendo, né, Miriam? aprendendo mesmo. Miriam, então hoje eu não vou falar muito. O pessoal que está nos ouvindo aí, Miriam está transmitindo o programa de hoje pelo Facebook. Tem algumas amigas suas, Miriam, que já está ali comentando, viu? Fala pra gente vendo aí. ali, um abraço pra Leide, de Guanambi, viu? Guanambi. Tá assistindo de Guanambi. Tem Fernando. Eu não vou ler. Teve mais pessoas que mandaram. O Flávio, o Everton. Um abraço, Everton. Flávio. Henrique. Tem uma Quanta galera gente, boa ali. Muito bem, Deus Um abraço abençoe. para vocês aí do Facebook. Mas vamos agora para mais uma pergunta. Inclusive, tem muitas pessoas nos ouvindo, Fabiana, perguntando aqui se o SUS faz esses exames com facilidade, né? Se a pessoa consegue com facilidade fazer esses exames, o exame da mama, né? Sim. A questão do ultrassom e esses outros exames que você mencionou aí. Sim, o SUS ele disponibiliza esses exames e, por exemplo, a mulher que participa, né, de uma unidade de saúde, que vai até o posto, fala que precisa de uma consulta, a médica vai avaliar nessa consulta o que ela precisa. Se ela precisa de uma ultrassom da mama, se ela precisa de uma mamografia, se tem algo que a médica viu que é mais urgente, então ela vai pedir, porque o pessoal pensa, porque demora, sei o quê, mas tem a questão da urgência. Então, se for algo que precisa ser tratado com mais rapidez, a médica vai estar fazendo esse encaminhamento. E pelo SUS é disponibilizado os exames, é disponibilizado o tratamento. Graças a Deus, o Sistema Único de Saúde, ele tem tudo o que é necessário para o diagnóstico precoce e o tratamento de câncer de mama de uma mulher. Olha aí, o nosso sistema de saúde, nosso Sistema Único de Saúde é riquíssimo, né? Faz todos os exames, a gente precisa procurar os médicos e aí procurar. E para fazer tudo conforme manda aí no figurino. Uma observação, nesse período de Outubro Rosa, geralmente existe um dia do mês, geralmente é no sábado, que a unidade de saúde faz esse mutirão, É um mutirão. convida
aquela população ali para participar. E nesse mutirão é disponibilizada uma quantidade maior de solicitação de exames. Olha então, aí. assim, aquela mulher que trabalha, que durante a semana não tem tempo, o agente de saúde foi lá, falou, olha, vai ter tal dia, vai ser o dia D do Outubro Rosa, vai participar lá no posto de saúde, não deixa de ir não, que é a oportunidade que ela tem para ir lá, para cuidar de si, e além daquela parte ali para tratar o câncer de mama, existem outras coisas que são agregadas ali naquele momento, é um dia de autocuidado. Fisioterapia, e tem já um trabalho longo aí na área da saúde, fazendo também palestras educativas para mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Fabiana, eu ia passar uma canção, mas não, nós vamos continuar com o bate-papo aqui, porque o tempo está passando e a gente não vai ter esse tempo todo para passar tratamentos. Fala sobre os tratamentos aí, para as mulheres ficarem atentas sobre essa questão. E é importante também, eu vou ler aqui um comentário, olha, Sim. uma pergunta, na verdade. A paz do Senhor, programa abençoado, esse programa de hoje. Eu sou aqui de um dos povoados de Vitória da Conquista. Pergunta aí para Fabiana, porque eu estou com um carocinho aqui nos seios, né? E esse caroço, ele dói muito. Pergunta para ela se eu devo me preocupar com este caroço. Ele fica perto das axilas. Pronto. Preocupar não, porque a gente fala que não precisa sofrer por antecipação. Isso. Mas precisa sim procurar o médico para que seja avaliado se é um fibroadenoma, que é um nódulo benigno, ou se é algum caroço que pode ser um tumor. Mas para isso o médico vai solicitar alguns exames. Ele vai ver a questão da idade dela para saber se ele vai pedir de início uma ultrassom ou uma mamografia e se precisar também fazer a biópsia, que é aquela questão que eu falei que tira o materialzinho, né, de dentro da mama ali da parte do caroço e manda para o laboratório para ver se é um caroço benigno ou não. Então, assim, o importante já aconteceu. Ela conseguiu identificar que existe esse caroço. Olha aí. E o próximo passo é procurar o médico para fazer exames complementares, para poder saber se é ou não. E se cuidar, continuar se cuidando. Os tratamentos, vamos falar um pouquinho Aí sobre os tratamentos. Certo. Os tratamentos, vai ter a cirurgia, vai ter a radioterapia, a quimioterapia, tem também a hormonioterapia. Olha só. Só que a que mais falada, que é mais usada é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. A cirurgia, existe aqueles casos que o médico acha necessário retirar apenas o tumor. Sim. E mantém a mama. Já tem alguns casos que o médico percebe que pode ter algum comprometimento, pode estar se espalhando, então ele prefere fazer um esvaziamento da mama, que aí é a mastectomia. Olha aí. Na radioterapia é quando é liberado raios ionizantes, que ele tem um foco, ele tem um local específico para liberar esse hormônio, esses raios ionizantes, para que ocorra a destruição desse tumor. Já a quimioterapia ela é de forma diferente. É uma medicação através de um soro que entra na corrente sanguínea da mulher e onde tiver, como se fizesse uma varredura, onde tiver uma célula que se multiplicou de forma errada e que tem uma tumoração, irá destruir. Mas tem médico que faz só cirurgia, tem médico que associa a cirurgia mais a radioterapia ou a quimioterapia. Então esse tratamento, ele pode ser combinado. Então, às vezes, antes mesmo da cirurgia, já faz um desses dois para depois fazer, ou pode fazer de forma combinada. Porque o importante é garantir que consiga ter sucesso, né, nesse tratamento. Muito bem, Fabiana aí tratando sobre esse assunto tão importante. Outubro Rosa é o mês de conscientização, é o tratamento precoce, né, também prevenção do câncer de mama, né? E muitas mulheres estão nesse momento nos ouvindo, também nos assistindo através do Facebook, nos acompanhando, vendo a importância desse tratamento, desses cuidados. E você pode mandar uma mensagem para a gente pelo 3422-1077, fazer também a sua pergunta, se caso você tenha alguma pergunta. Chegando mais perguntas aqui, Fabiana. Pergunta para Fabiana, que dia irá começar os exames? Você tem essa informação, Fabiana? Tem que ficar de olho, porque o site da prefeitura também, ele informa, certo, né, os locais que vai ter as ações. E também ela pode perguntar lá na unidade de saúde dela qual vai ser esse dia, né, da campanha onde vai ser disponibilizados os exames, porque aí ela indo lá facilita. Que geralmente cada unidade tem uma data diferente. Então nem toda unidade vai ser todas na mesma data. Mas ela pode sim ir na unidade de saúde,
e passar a saber qual dia vai ter esse mutirão, digamos assim, do Outubro Rosa. Ô, Janderson, eu queria só pontuar uma coisa em relação ao tratamento, como é minha área, né, fisioterapia. A fisioterapia também atua no tratamento de câncer de mama. Olha aí. Essa mulher que fez cirurgia, ela vai ter uma perca, né, digamos assim, da amplitude de movimento, de abertura desse braço, ela vai ter uma perca da força muscular, pode ficar cicatrizes, então a fisioterapia vai trabalhar aí. Ela vai ajudar com exercícios específicos para melhorar o ganho de amplitude de movimento, a força muscular, a questão da drenagem linfática, que é super importante, porque após a cirurgia pode ficar muito edemaciado, tanto a mama quanto o braço. Então, assim, a fisioterapia também entra aí no tratamento do câncer de mama. Fabiana, além de você fazer toda essa palestra, né, esses conteúdos sobre câncer de mama e outras áreas da saúde também, você trabalha em uma outra área da saúde, que é a saúde do trabalhador, não é isso, Fabiana? Isso, exatamente. Lá em saúde do trabalhador, a gente tem um foco muito em prevenção de adoecimento e acidentes de trabalho relacionado ao trabalho. Então, a gente faz inspeções em alguns locais, a gente olha como está aquelas condições de trabalho e orienta, fazemos palestra em educação e saúde, de qual a forma correta do trabalhador executar aquele trabalho, quais são as questões do equipamento de segurança, questão de treinamento, porque infelizmente alguns acidentes de trabalho, algumas coisas acontecem por essa falta, né? De cuidado, de saber como usar tal maquinário. Às vezes um funcionário sai de férias e chama o outro, você vai me substituir aqui, você faz assim. E não é. Tem que existir um tratamento, um treinamento. Um preparo. Um preparo, né? Então, assim, é muito bom trabalhar nessa área de saúde do trabalhador. Muito bem, vamos para mais uma canção e a gente retorna aqui para finalizar o nosso... Está chegando ao fim também, né, Josa? Mas a gente vai finalizar com o papo tá tão bom que... Tá bom, que passa a hora rápido. boa. Com um assunto também muito importante sobre o câncer de mama. Falamos sobre o câncer de mama em si, conhecendo o câncer de mama, falamos sobre os tratamentos precoces e tudo. E nós vamos falar agora sobre o apoio psicológico quando uma pessoa descobre que tem câncer de mama. A gente retorna já após a canção. Daqui a pouquinho a doutora vai responder sua pergunta. Cláudio, mas eu acho que ela quis saber a questão do exame se só faz a partir dos 40. Geralmente, a recomendação da mamografia é a partir dos 40, alguns médicos falam a partir dos 50. Mas existem casos que a mamografia é realizada antes. Quando há um histórico familiar de casos de câncer de mama na família, é reduzido bastante essa idade, já a partir dos 35, ou quando o médico achar necessário. Então, se tem histórico de câncer de mama na família, é bom essa pessoa já procurar o médico e falar, olha, doutor, existe caso de mama na minha família, e eu acho que... Eu queria saber a sua opinião, se eu preciso esperar os 40, 50, ou se por causa desse histórico de câncer de mama, eu já posso ter acesso a um exame de mamografia antes dos 40. Mas aí é onde entra a importância do toque, a mulher se tocar, né? Para se conhecer. É verdade. E tem uma pessoa me perguntando, Fabiana, olha, ela perdeu uma sobrinha com 32 anos. Foi muito rápido a descoberta até o óbito, né? E aí ela pergunta, por que foi tão rápido assim? Por causa do crescimento desordenado das células, principalmente na mama. Em alguns outros locais do corpo, às vezes o câncer demora mais, mas na mama esse crescimento ele é muito rápido. Ontem eu dei uma palestra em uma empresa e tinha uma moça que estava dando uma entrevista e falou que ela descobriu o câncer. Com 15 dias, de 2 centímetros, o tumor dela já estava em 6. Olha aí. Então, assim, é por isso que a gente bate nessa tecla do diagnóstico precoce, porque o crescimento do tumor é muito rápido. As chances são de 95% e 5% quando descobre precocemente. Tem uma pessoa lembrando aqui, como o José Dark falou, olha, boa tarde. Lembrando que também tem caso de câncer de mama em homens. Isso, falamos mais cedo sobre isso. Falamos sobre isso aqui. Mas, Fabiana, o tempo está correndo, a gente tem pouquíssimo tempo, já praticamente acabou. Mas eu queria que você falasse para a gente a importância do apoio psicológico para a mulher que descobre que tem o câncer de mama. O apoio é fundamental porque tem mulheres que acham que o câncer de mama é uma sentença de morte, e não é. Quando a mulher descobre o câncer de mama, ela tem que entender que existem tratamentos.
Só que nem toda mulher consegue entender isso, então é onde entra o apoio psicológico, o apoio da família, para que ela consiga aceitar que ela está com câncer de mama, mas que ela tem uma rede de apoio que ela vai conseguir ser tratada. Porque se a mulher não tem um apoio psicológico e ela se entrega, muitas não querem fazer o tratamento. Entendi. Ou por ela estar psicologicamente abalada, ela adquire outras doenças, porque o sistema imunológico vai estar baixo. Viu? E aí vai ser muito mais difícil tratar. Então, se caso você descobrir o câncer de mama, tenha paciência, tenha calma, existe tratamento e busque apoio psicológico para você conseguir lidar com essa situação, para você fazer um tratamento com mais tranquilidade. Muito bem, gente, o programa já foi embora e eu quero agradecer. Miriam, obrigado, viu, por estar com a gente. Sua participação foi importantíssima aqui. Obrigada, Janderson. Eu também quero agradecer o pessoal aí do Facebook que está assistindo e disse que aprendeu muito, viu, Janderson? Olha que bênção, né? E Fabiana vai retornar no Voz da Assembleia de Deus na segunda-feira aqui Isso com a gente, mesmo. né, Vá? Estaremos juntos com o Muito bem. Já tá fechado aqui. Viu? Tá fechado. Ela tava com medo, ansiosa, A gente preocupada fica, em vir pra não cá. tem costume, eu dou palestras presencial mesmo, É né? verdade, Olho no né? olho, mas foi bom a experiência, então É bom demais. Fabiana, muito obrigado, viu? Obrigada. Deus abençoe você. Amém. E segunda-feira estaremos aqui de Nosso volta. encontro marcado. Às segunda, 17 às horas. 17. Rodrigo, obrigado, Heitor. Deus abençoe vocês e caminho. Gente, obrigado pela audiência. Tá chegando mensagens aqui, Fabiana. Oh, A gente não pode. segunda-feira, Segunda-feira, gente. vocês mandam pra cá que a gente vai estar aqui no Voz da Assembleia de Deus a partir das 17 horas. Obrigado, vereadora Adnilson. Gente boa. Diná, pessoal da Lagoa das Flores aí. Não chegou a tempo, né? Então, Chegou. né, José? Um É verdade. abraço. Terminando com quem? Com Miriam. É lá, lá.